Uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que visa garantir atendimento humanizado a crianças e adolescentes vítimas de abuso, está tendo sua tramitação ameaçada. Quem está tentando impedir o seu avanço são, claro, figurinhas conhecidas da extrema-direita, como Nicolas Ferreira e Júlia Zanata. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa história com a nossa Sofia Labanca aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Sofia, mais uma vez a extrema-direita querendo atrapalhar e pegar bem leve, né? Atrapalhar e pegar bem leve é um enorme eufemismo, Ana. O que a gente está vendo aí, Ana, é uma resolução do CONAN, do Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e do Adolescente, que deve ser colocada aí, votada, no dia 23 de dezembro. Então, já está bem próximo. Que, na verdade, já foi adiado. Já era para estar valendo desde novembro. E qual que é o grande ponto dessa resolução? É conseguir dar um atendimento mais humanizado para crianças e adolescentes que foram vítimas aí de abuso. E por que a gente está tendo essa dificuldade? Porque está tendo uma enorme mobilização da extrema-direita para impedir a passagem dessa lei, dessa resolução, desculpa, não é uma lei, dessa resolução. Eu acho que a gente pode começar, Ana, colocando aí um videozinho da Globo News que vai só um trechinho para explicar para a gente o que tem nessa resolução e o porquê que assusta tanto o pessoal da extrema-direita. Bora. Então, colocando aqui na tela. E do adolescente. O texto ao qual o estudioso aumenta um pouquinho o volume, traz orientações gerais sobre Já o que está fazer no nessa máximo. situação. Como deve ser feito o acolhimento a essa criança ou adolescente, o que deve ser feito pela polícia, pelo hospital, pelo conselho tutelar, não culpabilizar vítimas, ou seja, é um documento bem amplo. Mas tem um ponto específico que está gerando a reação de deputados da direita, que é justamente o como proceder nos casos em que há divergência entre a criança ou adolescente e os seus responsáveis legais. Por que é importante? Por que o CONANDA está tratando desse ponto especificamente? Para trazer um exemplo aqui para a gente, em julho desse ano, uma menina de 13 anos foi impedida pela justiça depois que o pai dela argumentou que não havia risco à saúde dela e disse que tinha feito um acordo com o estuprador da sua filha para que ele cuidasse do bebê. Há episódios também, há casos em que o próprio pai é o abusador, ou o pai abusa também a mãe. Então, para tratar desses pontos específicos, o CONANDA está analisando essa resolução. Gente, desculpa que estava baixo, o próprio vídeo já está baixo, né? Mas para quem não conseguiu ouvir, basicamente o ponto principal é que a questão que está mais causando aí é que essa resolução ela vai lidar com situações nas quais a adolescente ou criança que foi abusada e que está tentando conseguir um aborto, que é legal no país, vamos deixar bem claro, é legal no Brasil você abortar em caso de estupro, quando existe discordância entre a criança e adolescente e os familiares, e que isso entrou nessa resolução depois de um caso no qual o pai de uma criança estuprada teria feito um acordo com o estuprador para ele cuidar da criança. É disso que a gente está falando, desse tipo de caso, e é sobre isso que a resolução está tentando tratar, e é por isso que a extrema-direita está agindo contra a aprovação dessa resolução. Eu falo a extrema-direita, de que extrema-direita eu estou falando? Vamos dar nomes e rostos para as pessoas. Deputados do PL, partido do Bolsonaro, tentam barrar resolução sobre atendimento a menores que passam por aborto legal. Texto ao qual o blog teve acesso busca garantir atendimento humanizado a crianças e adolescentes que têm direito a aborto e dá orientações para quando a vítima de estupro divergirem das decisões dos responsáveis legais. Aí a gente já vê alguns dos rostinhos, né?
Nicolas Ferreira, Júlia Zanata e Gustavo Gayer, todos já bem conhecidos aqui do nosso público, né, Ana? Vamos só ler um trechinho aqui do texto. Nessa semana, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, fez uma postagem afirmando que protocolaria uma indicação para que a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, rejeite a resolução que será votada no CONANDA. Ele ameaçou entrar com mandado de segurança caso a medida seja aprovada. A deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, apresentou um projeto para alterar a lei que cria o CONANDA. A proposta da parlamentar é proibir o órgão de discutir o tema de aborto em crianças e adolescentes. Já o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, apresentou uma moção de repúdio contra o Conselho. Cara, eu só vou dizer uma coisa, Ana. Semana passada, acho que não lembro nem se foi semana passada ou essa semana. Acho que foi semana passada. Eu trouxe aqui uma notícia sobre a aprovação da castração química de pedófilos. E que foram principalmente parlamentares de esquerda que votaram contra e foram, em grande maioria, parlamentares de direita que votaram favoráveis a isso, com o discurso de temos que proteger as crianças, que a esquerda está protegendo o pedófilo, etc, etc. E eu fiz questão de falar aqui, foi semana passada, na sexta-feira, e eu fiz questão de falar aqui, gente, a castração química não existe nenhuma evidência de que ela realmente tenha um efeito em diminuir a recidiva desse tipo de caso. Então, uma solução falsa. Quando nós falamos em soluções verdadeiras, como, por exemplo, se colocar contra o homeschooling, porque normalmente são os professores que identificam os casos de abuso que normalmente acontecem dentro de casa, dar educação sexual para as crianças e adolescentes, para que eles saibam identificar quando eles estão sendo abusados, quando a gente está falando em dar um tratamento minimamente humanizado para as vítimas desse tipo de abuso. Nesses casos todos, de repente, a extrema-direita se coloca contra, né? Enfim, Ana, é aquela questão. Eles fazem todo o pânico moral na hora de dizer, meu Deus, olha as crianças, mas quando se trata de realmente cuidar das crianças, eles agem dessa maneira. E é isso. Se você perguntar para eles, eles vão dizer não, porque nós somos contra o aborto, queremos proteger aqui a vida das crianças. E a criança que foi abusada? Essa criança não tem proteção? Essa criança é uma coisa que primeiro é violentada pelo abusador e depois é violentada pelos pais, isso quando, né, não são as mesmas pessoas. Mas, né, é violentada uma vez e depois não pode decidir sobre o próprio corpo. O que é isso? Né? E ela tem o direito legal, de novo, não estamos propondo nada novo em relação ao aborto, já está na lei que a pessoa que é vítima de abuso, ela pode realizar aborto. Nesse caso, eles querem tirar o direito da criança e do adolescente de decidir sobre o próprio corpo e passar este direito para os pais da criança, tá? Querem tirar esta possibilidade da criança. E aí, os defensores das crianças, né, estão fazendo o quê? Gustavo Gayer está lá fazendo moção de repúdio ao CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um dos poucos órgãos nesse país que funciona para proteger os direitos da criança e do adolescente. Né? E eles estão querendo sabotar o CONANDA, querendo minar o CONANDA por causa desta resolução. Tá? E aí, de novo, qual é a intenção? É proteger a criança e adolescente? Não é. É proteger a vida de quem, exatamente? Né? Porque eles não ficam... E quando é para votar pela castração química, eles são a favor porque eles são contra o abuso de criança? Não é, eles não são contra o abuso de criança, não. Porque quando acontece, eles deixam acontecer. Quando acontece, eles não estão nem aí. Eles não querem proteger a criança coisa nenhuma. Eles querem lucrar voto em cima do pânico moral das pessoas. Aliás, como bem pôs a Sofia, quando é para educar criança e adolescente sobre o que é abuso, para que elas saibam denunciar, eles são contra. Quando é para botar a criança na escola,
para que a criança tenha para quem falar, eles são contra. Quando a criança denuncia, eles tacam lei de alienação parental na mãe que vai denunciar também. Entende? Tudo neste país trabalha a favor de abusador de criança. Exato, Ana, exato. E daí, só para a gente encerrar aqui, o pessoal do Criança Não é Mãe está fazendo um abaixo-assinado em apoio à aprovação da resolução do CONANDA sobre atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Eu estou colocando nesse exato momento no chat aqui da transmissão ao vivo o link do abaixo-assinado, e ele vai estar também na descrição do corte. Então, na descrição do corte, que quem não estiver assistindo ao vivo pode ir lá também, que vai estar lá. É isso, Ana. Desculpa, eu fico, né, pistola quando falo desses assuntos, assim, porque é um assunto que me mexe comigo, né? É preciso, é absolutamente necessário que quem de fato está interessado em lutar pelos direitos das crianças e dos adolescentes desse país, como o CONANDA vem fazendo, que a gente fique de olho, que a gente acompanhe o trabalho do CONANDA, que a gente apoie o trabalho do CONANDA e que a gente apoie também todas as iniciativas que tentam garantir os direitos das crianças e do adolescente, que a gente conheça e não apenas conheça, respeite e faça respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você já tem uma cópia para você? Você já leu o Estatuto da Criança e do Adolescente? Sério, assim, quem já leu esse estatuto? Eu conheço ele de cabo a rabo, sabe? E a quantidade de violação que você tem aos direitos das crianças e adolescentes nesse país não está escrito, sabe? Então, assim, quem tá interessado em realmente proteger direitos de crianças e adolescentes e não angariar voto em cima de pânico moral, precisa acompanhar esses trabalhos, dar uma olhada né, no abaixo-assinado para lidar com essa questão né, da obrigação de obrigar crianças a serem mães. Criança, de fato, não é mãe, né? Não é para criança tá né, nem sendo vítima de abuso e nem sendo revítima de abuso, né? Nesse caso aí também. Enfim, é bom ficar de olho nisso e vou reforçar de novo o que eu já disse no primeiro corte, ficar de olho também na tramitação da proposta de revogação da lei de alienação parental, que está intimamente ligada também com a proteção de abusadores no país, tá? Fica aí a recomendação, desculpa a pistolagem, e voltamos daqui a pouco com mais cortes. Tá, fica excelente recomendação e não tem que se desculpar por nada, Ana. Isso aí, gente. Vamos ficar de olho. A gente tem que ser mais ativo, sabe? Mais ativo nessa proteção. Quando tiver... Outra coisa também. Você conhece os conselhos tutelares da sua cidade? Você sabe como é que funciona o conselho tutelar? Você já foi em audiência pública a esse respeito? Fica aí o questionamento, tá? Vamos se envolver um pouquinho mais, porque a gente está deixando criança e adolescente, a Deus dará. Tamo mesmo, tá? Chat, voltamos em instantes para mais assuntos. Beijos.